Boa noite. Eu vou dar início à apresentação. A gente vai falar um pouco do kernel, Principal Componente Análise, o KPCA, e os componentes da equipe é o Antônio Fialho, o Daniel Campos, eu, Isabel, Justino e Luan. O índice do nosso trabalho. A gente vai dar uma pequena introdução sobre o KPCA, depois disso, falar um pouco do tratamento dos dados, validação cruzada, otimização de hiperparâmetros, avaliação dos resultados, considerações finais e as referências. Começando aqui com a introdução, a gente sabe que a inteligência artificial é qualquer técnica ou sistema que permite máquinas realizarem tarefas. Dentro da aprendizagem de máquina, ou dentro da inteligência artificial, tem um subcampo que é a aprendizagem de máquina, que desenvolve algoritmos, né, ou modelos que permitem os computadores aprenderem a partir de um conjunto de dados. A aprendizagem de máquina, ela tem 3 tipos, pode ser supervisionada, não supervisionada ou por reforço. A aprendizagem supervisionada, ela aprende não. Os dados, eles já são rotulados, né? A gente já espera o que pode sair dos dados. Na não supervisionada, a gente não espera, né? Ele reconhece os padrões que tem naquele conjunto de dados. O reforço, ele aprende com tentativa e erro. O KPCA, né, ele é uma técnica que usa métodos matemáticos de kernel para tratar da redução de linearidade dos dados. Esses dados, eles são não lineares, né? Geralmente eles é um conjunto que eles têm relação, não é possível descrever a relação entre eles. Então essa técnica ela reduz, né, essa linearidade ou essa dimensionalidade. E aí, como eu disse, é reduzir o número de caracteres variáveis no conjunto de dados para manter o máximo de informação possível. E aí, essa técnica ela é uma extensão do KPCA tradicional, né? Que é usada para dados lineares. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Antônio Fialho. Vou dar continuidade no nosso trabalho. A gente foi desafiado a trabalhar com KPCA, né? E eu vou seguir aqui com o tratamento dos dados. Bom, primeiramente, a gente tem que entender o nosso dataset. Nosso dataset são dados de radar para uma leitura na ionosfera, certo? Bem aí, nessa imagem, a gente consegue ver a base, onde fica o radar para captar os dados. Ela está localizada em Goose Bay, acho que é assim que se pronuncia, no Canadá. É um sistema com 16 antenas. Os alvos é detectar elétrons livres na ionosfera. E a gente vai ter um retorno categórico, se é bom ou se é ruim. Bom, primeiramente a gente tem que conhecer nossos dados. Então, a parte aí de importação é bastante importante, né? Aí a gente tem todas as importações, não só para tratar os dados, mas para as próximas aplicações. E a gente tem que conhecer de fato nossos dados ainda, né? A gente ainda está nessa etapa. E a gente utiliza ali a URL para pegar os nossos dados da ionosfera. Esses dados ele é dividido em dois. A gente tem um arquivo só com os dados e outro arquivo só com o cabeçalho. Então, a gente utilizou a coluna ali, né, uma variável de coluna para colocar o cabeçalho certinho, e depois, embaixo, a gente consegue montar nosso data frame com os dados e com as colunas de informações de cada dado. Bom, aqui a gente coloca um header para ver as informações principais, o que a gente pode fazer logo de cara. A gente já viu uma classe ali, então a gente já vai fazer um tratamento de classe. Bom, a gente tem 3 coisas a verificar. Primeiramente, realizar ali a varredura para ver valores nulos, conversão de colunas que contém valores categóricos, como eu falei no último slide, e identificação e tratamento de outliers, que deve ser visto com atenção. Bom, tratamento dos valores nulos, a gente acaba de perceber aí que não tem nenhum dado aí com valores nulos. Ótimo. A parte aí de conversão de colunas para valores categóricos, a gente só vai precisar disso em uma classe, né? Que no caso aí é class. E aí a gente colocou G para 1 e B para 0, né? Que G seria bom e B seria ruim. E o outlier, né? A gente consegue identificar outliers, mas a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? Porque outliers nem sempre são erros. Outliers podem conter informações importantes, né? E o que acontece aqui? A gente está trabalhando com a ionosfera. E talvez esse
ponto fora da curva não seja um ruído, seja uma informação real física, né, que está acontecendo ali, que o radar está conseguindo coletar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O nosso dataset ele é pequeno, né? Então eliminar várias linhas ia comprometer. E o outliers podem ajudar a distinguir a classe, né? Se esses erros estão mais para o bom ou para o ruim, ele vai conseguir ali distinguir da melhor forma possível. Vou falar um pouco sobre a técnica de validação cruzada do nosso projeto, que é o K-Fold. Então, a validação cruzada ela é uma técnica que nos permite avaliar como diferentes modelos de aprendizagem de máquina performam no nosso problema. A gente tem vários métodos de classificação, poderia ser um KNN, um SVM, uma regressão logística, e a questão é saber qual desses performa melhor. Após o tratamento de dados, a gente pode considerar que a nossa coluna de dados sobre a ionosfera, nosso problema, é a coluna azul. A gente precisa fazer basicamente duas coisas com esse dado. A gente precisa estimar os parâmetros do nosso modelo, fazer um treino e descobrir o quão bem nosso modelo se vai com esses dados e classifica eles, fazer um teste. A primeira opção que a gente tem é pegar dados de treino e de teste que pertencem à mesma base de dados. Então, a gente tem essa analogia que a gente tem um aprendiz. Esse aprendiz ele vai estudar com 100 questões, poderia ser 100 questões de matemática, por exemplo, e fazer uma avaliação com 10 questões dessas mesmas 100 que ele estudou. Obviamente, isso é uma maneira ruim de fazer um teste, porque ele já saberia sobre as questões. E então a gente tem a segunda opção. A gente pegaria 100 questões, daria 90 dessas questões para estudo, para treino do nosso modelo, e 10 para avaliação, 10 questões que ele nunca viu antes. Só que esse método ele vem com outro problema, porque a gente não sabe qual porção desses dados é melhor a gente escolher para treino ou para teste. A gente tem várias maneiras de dividir esse dado. A gente pode pegar uma coisa que está mais no meio, mais para o começo dos dados, mais para o final. Então, como a gente poderia fazer isso? A solução seria a gente utilizar uma terceira opção, que foi o que a gente utilizou no nosso projeto, que é uma validação cruzada K-fold. O que esse método vai fazer é dividir os nossos dados em vários folds, que são fragmentos de tamanho igual. No exemplo da imagem, a gente pegou a coluna azul e dividiu em 5 folds, mas o mais comum é utilizar 10, por exemplo. E cada fold deles vai representar uma iteração, em que o fold vai ser usado para teste e os outros vão ser usados para treino. E cada iteração dessa, cada fold, vai ter um resultado que vai ser armazenado numa lista. Ao final, que a gente vai ter uma lista do tamanho dos nossos folds, né? De quantos folds a gente tem, com vários resultados. E se a gente tirar uma média dessa lista de resultados, a gente pode ter, sem viés, uma medida de desempenho do nosso modelo para o nosso problema. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Justino e eu agora irei falar sobre a otimização dos hiperparâmetros. Para começar, o que são hiperparâmetros? Bom, hiperparâmetros eles são valores definidos antes do treinamento de um modelo de aprendizagem de máquina. E diferente dos parâmetros que são ajustados pelo modelo durante o treinamento, como um coeficiente de regressão linear, os hiperparâmetros eles vão ser definidos manualmente pelo próprio usuário. Como, por exemplo, os números de vizinho do KNN, os números de componente do PCA, ou o tipo de kernel do kernel KPCA, ou, comumente digo, KPCA. Bom, hiperparâmetros do kernel PCA. O kernel PCA, no caso, aqui no nosso código, temos o N-components, aqui, kernel RBF e o Gamma 05. Bom, o que cada um faz, né? No caso, o N-components, ele é o número de componentes principal. Como assim? Em PCA e no KPCA, ele vai definir quantas dimensões serão mantidas após a redução de dimensionamento. O tipo de kernel, que no caso usamos RBF, ele vai controlar os dados que vão ser transformados em um espaço dimensional superior. No caso, o RBF é a função de base radial. E o parâmetro gama, né? Ele vai ajustar a influência dos pontos dos dados do RBF, no caso do nosso kernel. Que, no caso, utilizamos o 0.15, mas você pode alterar esse valor. Esse valor pode variar para, no caso, obter um resultado melhor. Então, não tem problema ter a variação desse parâmetro. Agora,
hiperparâmetro do KNN, o Knigge-Bors Classifier. Bom, temos aqui o Knigge-Bors, que usamos tanto no KNN-PCA quanto no KNN-KPCA. Aqui. Bom, o que ele vai fazer? Ele lembra do exemplo que eu falei anteriormente, do número de vizinhos KNN? Então, ele vai definir quantos vizinhos vão ser considerados para classificar o algoritmo do Knigge-Bors. E, no caso, nós optamos por escolher 5 para o nosso resultado, mas assim como o Gama, ele também pode variar. Então, isso de novo vai depender do usuário. Bom, chegamos no hiperparâmetro da validação cruzada Straightforward. Bom, primeiramente aqui temos os nossos parâmetros NSplits, Shuffle e RunderState. Bom, o NSplits vai ser o número de folds. No caso, na avaliação cruzada, ele vai determinar quantas divisões vão ser feitas nos dados para poder avaliar, digamos assim, a robustez do modelo. No caso, utilizamos 5, né? Mas, de novo, pode variar. E, no caso, o Shuffle, ele vai indicar que os dados eles serão embaralhados antes de serem divididos, garantindo assim uma melhor distribuição de classe, por assim por dizer. E o RunnerState, ele vai garantir que a mesma divisão de treino ou /teste, né, ele vai ser seja feita, né, repetida ao rodar o código várias vezes. Bom, relativo à nossa implementação prática, vamos aqui para o Colab para que possamos investigá-la melhor. Começamos importantes bibliotecas, NumPy e Pandas para manipulação dos dados, Matplotlib e Seaborn para a apresentação desses dados, e o Scikit-learn para que a gente possa utilizar o KPCA, o PCA, e fazer teste, treino e validação para a criação de um modelo, tá? Que vai ser utilizando, inclusive, o KNN. Aqui nós temos nós estamos carregando o dataset, que foi retirado da database da UCI, um repositório público muito famoso em Machine Learning, e a Ionosphere, basicamente, foi o nosso dataset escolhido, que é composto por 34 features, 33 delas de entrada, que são valores de energia captados através de antenas, tá? E a última feature é justamente a classificação da ionosfera, se em boa ou ruim, né? A gente tem a transformação desses dados categóricos em valores numéricos, onde bom vale 1 e ruim vale 0, tá? Aqui a gente tem uma visão geral desses dados através do cabeçalho. Além disso, nós podemos visualizar aqui a distribuição das classes. A gente consegue ver que as classes elas são desbalanceadas, mas a nossa técnica de pré-processamento não é exatamente sobre balanceamento de classes, e sim sobre redução de dimensionalidade, né? Aqui nós poderíamos utilizar, porventura, o Smolt ou alguma técnica parecida para balancear esses dados artificialmente, mas não é o foco do nosso trabalho. Nós temos aqui uma matriz de correlação, para ver quais dados são altamente correlacionados, mas não necessariamente esses dados altamente correlacionados serão os dados escolhidos pelo PCA ou pelo KPCA, que é o nosso foco. Nós, por fins metodológicos, escolhemos trabalhar com uma redução de 34 features no total para apenas 2, e essas 2 escolhidas pelo KPCA, passando aqui, foram o pulso 15 e o pulso 26. É interessante a gente notar que o PCA, ele não vai, para este exemplo, para o nosso dataset, ele não vai fazer a mesma escolha de features, tá? Ele acaba escolhendo o pulso 15 e o pulso 20, tá? Então, eles escolheram features diferentes para reduzir a dimensionalidade. Aqui a gente inicia o pré-processamento dos dados. A variância explicada utilizando aqui com o X escalado, é só importante mencionar que a gente utiliza um standard escala justamente para normalizar os dados, para que nenhuma classe tenha um peso maior do que a outra. E aqui a variância explicada é utilizada justamente para a gente saber qual seria o número ideal de componentes a ser reduzidos. O 34 ao total, e aí a medida que esse gráfico estabiliza seria o valor que a gente deveria escolher idealmente, né? Então, entre 10 a 15, por exemplo, 12 classes seria o ideal, mas nós escolhemos 2 para entender melhor, de uma forma mais prática, mais metodológica, como é que funciona o KPCA e o PCA normal também. Aqui nós temos a aplicação do KPCA com o kernel RBF, gama valendo 0,15, são hiperparâmetros que a gente foi variando e vendo qual eram que tinha melhores desempenhos, e também aplicamos o PCA tradicional para fins de comparação. Aqui a gente tem a dimensão sendo reduzida, né, de 351 exemplos, aí 34 features para 351 exemplos, e 2 features no caso do KPCA, e a mesma coisa no PCA. Lembrando que essas features não foram as mesmas escolhidas entre os 2 métodos. Aqui a gente tem um ponto-chave da nossa discussão, que é justamente o PCA no lado esquerdo. A gente consegue ver que depois do PCA
ter trabalhado em cima do dataset, a gente vê que as duas classes elas ainda estão muito juntas, o que para um processo de classificação binária traria uma acurácia menor, né? Por exemplo, utilizando o KNN. E aqui do lado direito a gente tem o KPCA, a gente consegue ver que existem regiões onde está concentrado mais a classe roxa e regiões onde estão concentradas mais as classes amarelas. Ou seja, o KPCA ele conseguiu ter um desempenho melhor nesse dataset justamente pelo seu comportamento não linear. Aqui a gente vai utilizar os dados para a concepção de um modelo, como eu já mencionei anteriormente, vai ser o KNN, o algoritmo utilizado, e aqui nós temos a comparação dos seus desempenhos. A gente consegue ver que o KNN com o PCA teve um desempenho razoável, bom, né, 80%, as métricas também foram interessantes, mas com o KPCA ele foi ainda superior, com uma acurácia próxima de 93%, e todas as métricas todas as métricas superiores quando comparado com o PCA tradicional. E por fim, a gente tem aqui a avaliação do modelo utilizando o K-fold, né, que é basicamente uma técnica de validação cruzada. E na validação cruzada a gente percebeu também que a acurácia média do PCA foi interessante, 81%, e a do KPCA foi ainda superior, próximo dos 90%, o que mostra que, além de acurácia alta, ele também foi um modelo bastante sólido. A gente consegue perceber isso através da validação cruzada. Então essa foi a nossa implementação e muito obrigado pela atenção.